Oi, está me ouvindo? Tá bom. Rosineia e Josineide, as primeiras aí a entrarem na nossa live, né? Áudio Pereira. Aí, gente, vamos daqui a pouco dar início. Já cenando aqui. Aí. Grande áudio já está presente aí. Eli. Boa noite a todos. Vamos aqui no nosso esquenta. Cláudia, boa noite, Cláudia. Estamos já no nosso esquenta aqui, viu? Fabi, boa noite, gente. Doutor Clemerson, um abraço, meu amigo. Neuza, obrigado aí a todos. Marcelão, boa noite, Cláudia. Tudo bem com vocês? Eliana, legal. Isso aí, boa noite, Neide. Eu sou pontual, hein? Faltando 1 minuto eu já estava aqui. Né? Roberto, meu amigo, prazer tê-lo aqui na nossa live. Um abraço, meu irmão. Isso aí já vão apertando o coraçãozinho aí, gente. Vamos mobilizar essa live aí, hein? Aperta o coraçãozinho aí para o Instagram chamar mais gente para participar aí, que nós vamos tratar de um assunto muito importante, né? Não tem a devida atenção aí, parte de quem deveria, mas é de uma suma importância. Renata, boa noite. Júnior, um abraço, meu irmão. Doutora Luciana Abrão. Isso aí, é uma alegria muito grande ver vocês aqui. Nossos cyber espectadores. É isso aí, nós hoje vamos tratar do tema do cyberbullying, do bullying, né, com nosso amigo, Dr. Cláudio Pereira, pessoa expert aí no assunto. Ele dispensa até a apresentação, mas é sempre bom, né, por formalidade, estarmos apresentando o Dr. Cláudio, que é advogado, palestrante, juiz arbitral, né, articulista do Vadimeco Brasil, sempre está escrevendo alguns artigos, inclusive o último artigo foi relacionado ao tema. Ele que vai estar hoje aqui com a gente na nossa live para falar sobre esse assunto, né? É importante colocar no currículo do Cláudio aí, que também é corredor, né? Corredor aí de 21 quilômetros. Eu sou testemunha de que ele concluiu, né? Porque nós participamos juntos aí de meia maratona. Fernando, um abraço, meu amigo. Sempre bom quando eu vejo você entrar aqui na nossa live, né? Então, como sempre eu faço, vocês estão acostumados, eu gosto de inicialmente agradecer, primeiramente a Deus, né, nosso Pai, por nos conceder momentos como esse, e agradecer a cada um de vocês aí presente na nossa live, né, e como sempre eu gosto sempre de botar uma música alusiva, então enquanto eu vou convidar o Cláudio para adentrar a nossa live, eu vou colocar a música aqui. A Fabi de Staff. 3 da madrugada, ainda acordado, o dia arrasou a minha mente.
Vivo me perguntando o que fiz de errado. Será que sou assim tão diferente? Geral me humilhando e tudo que eu faço é motivo de risada e agressão. Já não aguento mais, seja qual foi o meu erro, imploro pelo amor, aceitem meu perdão. Só queria paz, além do mais, nada pra mim nesse mundo faz, mas nenhum sentido. Me sinto incapaz, já sofri demais, a lágrima cai, porque sim, pai, eu sou um lixo. Te juro que tentei tornar o seu maior orgulho, mas infelizmente falhei na missão. E tudo que eu te dei até agora só desgosto e prejuízo, com remédios pra curar a depressão. Desculpa por ser quem eu sou. Desculpa por ser quem eu sou. Não escolhi nascer assim. Não escolhi. Presta atenção aí na letra da música. Eu nasci pra sofrer. Pode ser que se eu morrer, talvez não seja ruim. Desculpa por ser quem eu sou. Não escolhi nascer assim. Já que eu nasci pra sofrer, pode ser que se eu morrer, talvez não seja ruim. É fácil você me julgar, falar que isso é frescura, porque você não está na minha pele. Alguém que me entenda, só preciso de ajuda. Todo dia é uma luta, mas sempre me sinto um verme. Sempre pisoteado, pensando em suicídio. Minha mente é um inferno, já não sei mais o que faço. As lágrimas escorrem pelo rosto do meu. Não estou te ouvindo e também você não está me vendo. O que acontece? Não estou te vendo. Estão me ouvindo agora? Ouviu? Deixa eu ver aqui o que acontece. Agora, né? Cláudio, dá um alô aí. Está me ouvindo? Problemas técnicos. Júnior, todo mundo está me ouvindo aí? Todo mundo falando? Agora sim. Cláudio? Oi, tá me ouvindo? Opa, agora sim, meu Vocês estão me amigo. vendo? Eu, Vocês estão me vendo? se eu sorrir aqui, vai ser considerado um bullying? Vai. Vai ser, Sempre considerado burro. vai, Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou me vendo, tá? Então eu só estou vendo você e os comentários aqui. Eu não consigo me ver. Mas você está me vendo? Todo mundo está me vendo? Não está me ouvindo também? A Fabi disse que não está me ouvindo. ela está dizendo que eu não estava ouvindo, mas agora sim. Ah, perfeito. Então tá. Bom, eu não estou me vendo, mas vamos começar, né? Diante dessa música que vocês acabaram, o que está acontecendo? Ao contrário, ou ninguém reparou? O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. Vou falar aqui um pouco das Marias. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Wilson? Oi, tudo bem aí com vocês? Problemas técnicos?
Eu não estou Oi. conseguindo ouvir. Ah, agora sim. Agora está Hoje conseguindo tá ouvir? Eu estou te ouvindo, Tá, com sim. problemas técnicos, né? Mas como eu tinha dito, tá falhando. O Fernando falou que tá falhando. Vamos tentar, vou tentar aqui e aí vocês vão conversando comigo. Vão A, conversando com a gente. a sua imagem está um pouco embaçada, tá? Não sei o que é que está vendo hoje. A intriga da oposição. Está ruim a imagem. Agora melhorou, Cláudio. Cláudio, você está me ouvindo, Cláudio? Vai falando aí para a gente poder sintonizar. Está me ouvindo? A arte. Ah, A Stephanie que faz arte para nós. Cláudio? Entendeu? Não, eu não Oi. estava te ouvindo. Não estava te ouvindo. Agora que chegou o som. Você quer começar de novo? Sai e entra de novo. Peraí, não, alguém falou aqui. Sai, é porque muitas lives ao mesmo tempo. Está congestionada. Isso, agora já o convidei novamente. Vamos, agora sim. Perfeito, Cláudio. Perfeito. Ainda não continuo me ouvindo, tá? Então vamos lá. A história de hoje, ou melhor, as histórias de hoje são de Marias e Josés. Josés, que de alguma forma, quando era pequeno, estava estudando em uma determinada escola de São Paulo, com 7 anos de idade, ele sofria bullying. No começo ele achava graça, falava do cabelo dele, falava dos olhos, que era tortinho, usava o óculos 4, esse óculos horrível, mas era necessário. E isso foi perseguindo ele no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto. Em algum momento, ele se perdeu. A dor dele era tão imensa que ele pensou, eu vou me vingar de todos. Com 18 anos, adentrou na escola, na sala de aula, e acertou 9 alunos. Logo em seguida, deu um tiro na cabeça. Essa é a história de um José. Teve outro caso, a dona Maria, uma das Marias, gorda, segundo os colegas, cabelo horrível, conforme relatado por ela, mas uma garota inteligente, simples, mas era sujeita às mazelas dos seus amigos. Ela não aguentava mais. E não foi um ano e o segundo ano. Os professores adoravam, uma pessoa inteligente, mas ela não aguentava mais. Retornando para casa, morava no 15º andar, abriu a janela e se jogou. Essa é mais uma história de uma Maria. Teve outro caso de um outro José, que ele não gostava de jogar bola, ele gostava de fazer vôlei, ele só queria jogar vôlei. Mas, como nós sabemos, no nosso país, quem não joga bola é um viadinho, é um bichinha, é um pé de vidro. Ele várias vezes pensou de se matar e dar tiro nos seus colegas. Mas ele cresceu, desenvolveu e está cuidando da sua vida. Tem uma outra Maria, uma das Marias, foi na escola, todo mundo achava ela linda, bonita, preferida de todos, sempre bem vestida, pais de posse, mas era queridinha dos professores, dos diretores. Pegaram a foto dela e fizeram aquela montagem que nós sabemos que existem por aí, dos blogs, fotologs, e espalhou para a cidade toda. No final das contas, foi a amiga que fez isso, pediu desculpa. Mas faz terapia até hoje. Mas será que somos uma imagem? Será que nós somos apenas um apelido para quem é magro,
Para quem é gordo, sempre tem um apelido. Para quem é baixinho, é um toquinho de amarrar jegue. Será que somos isso? Será que a gente não é somente uma imagem? Ou será que eu sou mais do que um cabelo? Eu acho que eu sou mais do que um cabelo. Eu sou mais do que um óculos. Eu sou mais do que isso. Eu sou um ser humano com defeitos, virtudes. E por que não enxergamos isso? Por quê? Eu estava tão bem, eu estava tão em paz, mas veio alguém e tirou a minha paz. Essas são pequenas histórias. Pequenas histórias de Marias e Josés da vida. Que alguns não superaram tal humilhação e outros foram para a glória. Talvez nós temos exemplo disso. Eu já sofri bullying. Você também deve ter sofrido bullying. Muita gente que está ouvindo, vendo a gente, sofreu de alguma forma. E o que fica? O que nós aprendemos? É muito estranho isso, né? É muito estranho. Não é isso? Sinceramente, é muito impactante a cena. Nós ouvimos muitas pessoas falarem que o bullying é um mimimi. Essa é a palavra da atualidade, é o mimimi. Mas nós sabemos, como profissionais que somos, e através do processo da empatia, que é um assunto de suma importância. E nesse sentido, Cláudio, você é um expert nesse assunto, você inclusive já presidiu comissão do bullying, Saber Bullying na OAB, você escreve artigos, você é um fiel escudeiro, né, desse tema. Então, acho que seria interessante você falar para a gente qual o conceito de bullying. Bom, olha, antes de falar do conceito, como que eu posso dizer para você é o seguinte: tem muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente até fez uma brincadeira, né? O que seria a questão dos apelidos. Mas a gente falou algumas coisas. E um dos apelidos que eu tinha, antes de falar a definição de bullying, é muito engraçado, né? Porque eu era um saco de pancada, vivia me batendo. Eu também batia, imagina, pequeno, eu sou muito, muito alto, né? Sou muito forte, né? Então, chegaram ao ponto de dizer que eu era bombeiro de Promobil. Olha que interessante isso. Eu não sabia. Aí, é bom eu saber. Sabia. É bom você saber, né? Tem a questão do chaveirinho também, né? Tinha um pé de vidro. São questões que vão. Eu superei quase todas, né? Algumas eu acho que algumas ficaram. Mas o que a gente precisa prestar atenção no bullying? O conceito de bullying é muito simples. São atos de violência de forma corrente, reiterada, para uma determinada pessoa. Então você imagina, esse agressor, ele olha para a sua vítima e começa a bater, fazer apelidinhos vexatórios. E isso é na segunda-feira, é na terça-feira, é de manhã, é à noite. Não pode ver a vítima que está lá, instigando, só batendo nessa pessoa. Isso é terrível, isso é muito terrível. E isso eu não sei se na sua quando a gente era adolescente, criança, tinha essa situação toda. E aí a gente observa isso, porque comigo acontecia a mesma coisa. Eu sempre vendo as pessoas, né, praticando bullying e tal, e aí a gente percebe o seguinte, que nós tínhamos o agressor, né, o cara que pratica, a vítima, e tem mais um terceiro aí. Você imagina quem é esse terceiro? Espectador seria? Observador. E que tipo de observador você era? Você lembra que se você era um ativo, ou observador ativo ou passivo? Então, eu não praticava bullying. Até para complementar, você falou aí que nós tínhamos apelidos, e é um pouco distante antes de começarmos a live, a Neia estava falando para mim qual era seu apelido. Eu tive um apelido na IMARC que eu estudei, lá numa escola nível federal, e meu apelido era lésbica, porque todo mundo, quando entrava, era batizado. Até hoje eu não entendi. Mas eu peguei aquilo como uma brincadeira e disse, é lésbica mesmo, lésbica gosta de mulher, né? Então,
absorvi aquilo, mas não deixei impactar, né? Não deixou. Todos os calouros eram apelidados lá, né? Então... Talvez o que está acontecendo, né, é a questão do empoderamento, essa palavra mágica que tomou conta de todos os canais, né, seja televisível, áudio, por escrito, todo mundo fala do empoderamento. Provavelmente você já tinha esse empoderamento, já entendeu qual é a situação, isso não te afetava. Mas não afetava o Wilson, mas afetava essas Marias e esses Josés de tal forma que acontecia coisas terríveis. E olha só que interessante, interessante não, quando a vítima se sente dessa forma, é agredida, ela não quer ir mais para a escola. Ela mente para os pais, estou com dor de cabeça, estou com uma dor de estômago, estou com dor de barriga, tudo para não ir para a escola. E o que fazer? Qual que é a orientação que a gente pode dizer para essas nossas crianças, para os pais? E essa live é com muito carinho que eu faço. Você sabe que eu já venho falando desse tema já há um tempão, né? Já há um tempão. Mas a gente precisa tomar cuidado, Wilson, as formas do bullying. Né? Lembra que eu te falei? É questão física e psíquica. Então a gente tem o verbal, é insultar, apelidos pejorativos, tem essa questão. Tem a questão física, que é porrada, dar um empurrão. E aí vem uma outra, que é tão pior, que é psicológica, humilhação, chantagear, intimidar. É uma situação delicadíssima que a gente está vivenciando. Mas eu fico pensando aqui, por que nós chegamos nesse ponto? Será que lá atrás, nos homens da caverna, também não existia o bullying? Sempre existiu o bullying. Sempre. Não vamos falar de dados aqui. Você sabe que eu gosto de dados. Só complementando aí, Cláudio, são 8 os conceitos de bullying, né? Tem o verbal, você falou, psicológico, moral, sexual, tem o social, né? Então, são vários tipos de bullying aí que as pessoas sofrem, né? E que não têm a devida atenção, né? Entende? Mas tem um que ainda você falou, mas passou. Tem um que eu acho que é um dos maiores, como posso dizer, é a pior coisa que existe. Ainda mais agora, nós estamos vivendo uma crise mundial, uma pandemia. O que está acontecendo? E é uma arma que nós temos. Essa arma, eu fico imaginando o que fazer com isso tudo. Eu vou mostrar para vocês a arma do século. E eu fico imaginando esta arma. É esta arma aqui, que agora não é mais nos muros, perto, próximo da escola, dentro da escola, na sua vizinhança. É o mundo, transcende fronteiras. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, se alguém fazer uma gracinha, você imagina, você tem 5.000 amigos no Facebook, faz uma coisa engraçada, e já pensou se tem mais um lá que tem mais 5.000? Dentro de alguns minutos, ou 5 minutos, nós estamos lá na China, tá lá falando em mandarim de um pessoal meio maluco, que diz que tem uma arma. Estão falando mal da gente. Não tem problema, porque o intuito é esse mesmo. A gente está falando uma live de bullying e cyberbullying. É ótimo que todo mundo deveria saber que esse tema, é preciso falar sobre esse tema. Necessitamos falar disso, porque não dá mais o que está acontecendo no país, no mundo em relação a isso. Fora as outras mazelas, tá? Gostou da minha arma? Parabéns. É isso aí. Cláudio, nós sabemos, eu sempre falo isso na minha live, até quando você participa, você é o homem da estatística, né? Eu vou me expressar paulatinamente para que não promova um bullying com você. Você tem dados? Você tem dados pra gente? Eu não estou perguntando se você tem dado. Estou perguntando se você tem dados. Não é bullying. Eu tenho muito dado, entendeu? Dado pra caramba que eu tenho aqui. Tá? Traz uns dados aí, umas estatísticas sobre o bullying para enriquecer ainda mais a nossa live. Olha, é difícil de apurar isso.
eu tô faz tempo apurando algumas coisas, mas trazer um pouco da história. A questão do bullying apareceu na década de 70, lá na Suécia. E como que eles descobriram que era o bullying? Né? Como eles descobriram isso? Eles verificaram que houve um aumento na violência escolar. Isso na década de 70. Os Estados Unidos, ele falou assim, opa, peraí, há um conflito mundial. Eles classificaram como um conflito mundial. Olha que absurdo. Você saber que não há um respeito dentro da escola. A Fundação das Nações Unidas, ele alertou num estudo que tem lá no site deles, quem tiver curiosidade, olha lá, em torno de 150 milhões de pessoas, ou melhor, de alunos já sofreram um trauma. E é um número enorme. Aí você pode perguntar para mim, mas quem são esses jovens? A grande maioria já tem entendimento. É de 13 a 24 anos. 37% já sofreram bullying nesta idade. 13 a 24. A maior porcentagem que tem. Aí você fica imaginando, nossa, como assim? Né? E aí, como que fica? E aí, um outro dado muito importante, que a gente sabe que tem alguns advogados acompanhando a gente. Inclusive, você falou de um advogado, eu quero mandar um abraço para o professor Mauro José, ele, coronel da reserva, foi meu professor. Um abraço, professor. É uma honra muito grande. Olha só que legal. Questão de processos. Você sabe quantos processos tinha até 2010? Não, eu não tenho ideia. Fala aí, você acha que tinha... Inclusive, eu iria te perguntar se você atuou já em alguma situação. Professor Rafael também aí, um abraço. Ah, que legal, hein? Um monte de professor aí, bacana. Ó, só para você ter uma ideia. Até 2010, tinha 7 casos aqui em São Paulo. Apenas 7 casos. Olha só. De 2010 a 2013, existiram 220 ações. 220 ações. No ano seguinte, em 2014, só neste ano, foram mais de 174 ações relacionadas ao tema. E eu fiz uma pesquisa rápida no TJ, hoje tem, na segunda instância, em torno de 400 processos relacionados ao bullying. E aqui tem uma indignação da minha parte. Tanto os advogados e os juízes confundem bullying com uma violência qualquer. Não é uma violência qualquer. Entendeu? Eles confundem. Eles não têm um conceito de bullying. Lembra? Bullying é forma reiterada. Eu tenho uma vítima, eu sei quem é essa vítima e ataco ela todos os dias. Uma mera agressão por algum desconhecido não é bullying. Então há uma confusão de conceito dentro do Poder Judiciário que os advogados precisam corrigir. Tem que corrigir isso. Então a gente tem que ficar atento a isso. Tá? Entendi. Quer dizer que é considerado bullying se for sucessivo. Inclusive, né, o bullying é originado da palavra inglesa bullying e o sufixo, o ing, é continuidade. Seria aí um paralelo aqui no português nosso com um gerúndio de continuidade. Então, é preciso que seja sucessiva, que seja de forma sistemática para que seja considerado bullying. É isso? Lembrando que é direcionada àquela pessoa. É o Pedro, é direcionado para o Pedro, entendeu? Então, a pessoa que pratica, o agressor, ele não é aleatório. Não viu o Wilson ali e depois viu o Cláudio, não. É um cara que pega só o Wilson para fazer o bullying, entendeu? Então tem esses dois requisitos. Tem a pessoalidade, né? A gente pode chamar de pessoalidade, entendeu? E reiterar ações reiteradas em relação a isso, tá? Isso é um dado importante. Agora, você sabe o valor das indenizações? Tem ideia de quanto pode chegar? Eu não tenho ideia, porque isso já abrange o psicológico, né? Que é difícil, né? É abstrato, a gente não pode valorar uma coisa que mexe com o abstrato, com algo... Isso vai depender muito como que foi, o que aconteceu. Depende da lesão, depende do dano material,
depende da questão psicológica, o que aconteceu com essa moça, com esse rapaz, tentou tirar a vida, tirou a vida, mas as indenizações vão entre 4 mil a 80 mil reais. Em média, 15 mil reais. Aí 15 mil reais que os juízes acabam condenando os agressores, tá? São dados interessantes a gente ter e saber que tem condições, é amparado pela lei, é amparado pelas autoridades, mas tem que ser movimentado, tá? Só voltando um pouquinho, que a gente não falou, falamos sim, né? Quais são as consequências disso? Lembrando que aí tem a depressão, o pânico, tem o desinteresse da escola, tem essa fobia social. As pessoas, as crianças e os adolescentes, eles se tornam adultos depois de uma forma muito, muito destruídos. Tá? Tem adulto que não conseguiu ainda passar por tudo isso. Então, ele não acredita mais em ninguém. A criança não acredita mais em ninguém. E é muito estranho isso, porque você vai para a escola, qual é o intuito da escola? Qual é o intuito de uma universidade? Né? É amigos, é um universo de coisas. O Nilton Nascimento tem uma música linda, Amigos para Sempre. Mas por que isso acontece? Por que nós encontramos indivíduos que acabam tirando a nossa paz? Onde está o problema? É na família? É uma questão social? Onde está o problema? Você tem um direcionamento para isso? Que, inclusive, o projeto, que hoje já existe a lei do bullying, né? Provavelmente você vai falar sobre isso. O projeto, quando foi aprovado no Senado, tramitou na Câmara, foi justamente a cultura de paz, o objetivo. Né? Não seria a punição do agressor, mas sim promover a cultura de paz entre todos os envolvidos. Né? Não sei se você... Perfeito. Seria eu vou abordar. Agora, você falou uma coisa muito legal, a cultura de paz. Nós estamos na 6ª geração de direito, na 6ª. E a gente está falando da cultura de paz. A gente falou lá na questão da liberdade, igualdade, fraternidade, e aqui se discute a paz social, e ela vem à tona novamente aqui na 6ª geração de direito, falando da paz social. E parece que nós não aprendemos nada. Não aprendemos nada. Eu tenho essa sensação que falta alguma coisa. E aí, questão de leis aqui no Brasil, tem um projeto de lei, e aí você vai ficar pensando, esse projeto de lei, ele foi arquivado. Deixa eu pegar ele aqui, que ele foi arquivado. Ele foi arquivado e quem era condenado a a forma de bullying, o tipo penal, reclusão de 2 anos a 4 e mais multa. Severo, muito severo isso aí. Mas foi arquivado. O projeto é de 2010, ele foi arquivado em 2011, desarquivado novamente e arquivado em 2015. E você nem vai acreditar qual foi o motivo. Adivinha o motivo para arquivar esse processo? Pasmem. Pasmem. Porque findou a legislatura de quem promoveu o projeto. Então precisa de um deputado, para a gente cutucar um deputado, para ir lá desarquivar, fazer os motivos para isso. Agora, findar um projeto porque a minha legislatura acabou, isso é Brasil. Não é possível. Não é possível. É lamentável. Mas é Brasil. Na nossa conversa, eu sempre bato nessa tecla aí dessa hemorragia de leis desnecessárias, enquanto as necessárias são colocadas de lado e até arquivadas, né? Nas nossas conversas jurídicas, sempre falo isso contigo. Sempre. Mas eu vou te falar outra coisa. A gente tem que entender também, essa lei, que tem reclusão de 2 a 4 anos, ela é importante? Claro que é importante. Mas nós, aqui no Brasil, temos uma cultura muito horrível. Nós achamos que o direito penal, ele é a grande salvação divina. A gente tem que prender e colocar lá na cadeia. Você sabe dizer para mim qual é a população carcerária que existe no Brasil hoje? Mais de 700 mil. Tem outro dado governamental que fala que é 800 mil. Ora, tem algo de errado.
Eu não posso encarcerar todo mundo desse jeito. O que está faltando? Política social. Eu sou a favor que o Estado tem que intervir. Mas nós, como cidadão, precisamos também fazer a nossa parte. Mas não fugindo muito, mas dá para enquadrar sim, tá? Sim, O naturalmente. bullying como crime. Não o tipo penal, bullying, isso não dá para enquadrar. Mas a gente tem 12 tipos penais, que vai desde difamação, constrangimento ilegal, incitação ao crime, injúria, roubo, racismo, apologia ao crime, furto. Então dá, entendeu? Dá. Sim. Aí você pode perguntar assim para mim, Wilson, Cláudio, mas e o menor? Eu já ia falar isso Como com você. fica o menor? Onde é que o ECA entra na história? Isso. O ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas pessoas acham que é uma lei que só traz proteção para o menor. E nós sabemos que não é isso. O menor, muitas vezes, acha, isso não acontece nada comigo, não, eu tenho a proteção do ECA, tal. Ele tem razão, ele tem a proteção do ECA. Mas o ECA também, além de trazer direitos, ele traz deveres. Traz deveres. Então, o garotinha, pensa que você vai escapar da penalidade da lei? Não, não vai. Vai ser um tratamento diferenciado. A lei não fala de criminoso, né? Fala infrator, ela não fala de pena, ela fala de medidas disciplinares. Então tem todo um regulamento aí, até para proteger essa criança, que é fantástica. Então nós vamos desde advertência até o regime fechado, né? Fechado. Mas não é prisão, né? É regime de internação em estabelecimento educacional. Então, dependendo do que esse menor, essa criança, esse adolescente fez lá no computador, se ele instigou a pessoa ao suicídio, ele vai ser apenado com essa medida educativa. Ele pode ficar lá algum tempo. Alguns falam assim, 3 anos, 4 anos, depende, cada caso é um caso. Né? Mas para você ver que tem aí medida para todo lado. A gente está no tempo, Wilson? Tá sim, Tá no tempo? mas a gente tem que abrir um espaçozinho para as pessoas que quiser perguntar alguma coisa aí. Tá. Pra Deixa eu gente... só falar uma coisa. Os pais que estão ouvindo a gente, os advogados que estão também atentos a isso, os pais vão se responsabilizar, tanto na forma criminal, como na forma de reparação de danos na área civil. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem muito pai, mãe, tio, tia e amigos incentivando este agressor a cometer esse crime virtual. Tá? Então há um alerta. Não façam isso. Fala isso para os seus familiares. Não façam isso. Vamos resolver de uma outra forma. Tá? E existe outra forma. É o diálogo, é a empatia, é a resiliência, olha as ferramentas poderosas que estão diante de nós. Diante de nós. Quer abrir para o pessoal perguntar? Porque aí eu falo da lei anti-bullying e aí a gente vai encerrando. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Alguém quiser perguntar, a gente pergunta que nós temos aí ainda 20 minutos. Se alguém quiser 20 minutos dá, tem muita coisa. Tem muita coisa. Né? A importância... todos que estão acompanhando a gente, todos são muito importantes nesse momento. A gente está passando por uma crise de pandemia. A gente não sabe quando isso vai terminar. Nós sabemos que os ataques cibernéticos de todo tipo de crime, a Stephanie falou muito bem no post dela em relação ao crime virtual, e está aumentando cada vez mais. E a tendência, até chegar ao final do ano, vai dobrar tudo isso. Então a gente tem que estar muito atento. E o bullying, o cyberbullying, ela é uma ofensa que destrói esse garoto, essa garota, esse jovem adulto. Isso vai trazer consequências para a vida adulta dele e talvez ele não vai se recuperar. E a gente tem que prestar atenção que se você estiver sofrendo algum mal nesse sentido, não se preocupe, a dor vai passar. Mas você tem que dizer para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, você tem que gritar.
Você tem que gritar. A única maneira de acabar com isso é falando para as pessoas próximas de vocês. Pelo contrário, calar significa sua destruição. Precisamos conversar mais sobre isso. Precisamos, Wilson. Não é isso? Certamente. Deixa eu puxar a fila da pergunta, aproveitar que você é o expert aqui do assunto. Quando um adulto sofre algum tipo de apelidos, isso é assédio moral. Então, significa que o bullying, o cyberbullying, é direcionado a crianças e adolescentes? Há uma distinção? Há uma distinção, mas ela é muito leve. O adulto pode sofrer o cyberbullying, o bullying? Pode, sim. A gente tem que lembrar que, para caracterizar o bullying, o cyberbullying, ele é de forma reiterada. A gente pode dizer assim que para o adulto, o assédio moral, por exemplo, ele é de forma reiterada, acontece isso todo dia, há uma perseguição, então a gente pode sim caracterizar o bullying para as pessoas na fase adulta, isso é possível, mas tem que analisar, porque nem sempre o assédio moral, às vezes acontece em uma situação só. Só que se ele vem reiterando toda vez, pode sim colocar em relação ao bullying. Mas aí a gente tem um problema. A gente tem que classificar isso. Qual é o tipo jurídico que está sendo afetado? Então não se fala em bullying. É melhor falar em assédio moral, né? E aí nós vamos trilhando por esse caminho. Acontece muito dentro de uma empresa, né? E aí o Marcelo Gomide, não sei se ele está aqui, o Marcelo Gomide poderia fazer uma perguntinha, né, em relação a isso. Acontece muito assédio moral dentro da empresa. E aí tem umas distinções, né? Tem duas distinções que aí precisaria de uma live para falar sobre o assédio, né? O assédio, que a gente vai encontrar de tudo. Exatamente. Mas a gente tem a perseguição, que também vai cair no assédio moral, e isso é uma característica do bullying, que é a perseguição. Essa perseguição dia e noite. Né? Teve um caso que um grupo de alunos fizeram uma página, né, colocando fotos, todo tipo de foto que você pode imaginar, constrangendo esse rapaz. E isso eles abriram uma página, uma conta no Facebook, e lá alimentaram. No final, eles descobriram quem foi, quem que organizou a situação, todos foram processados e estão respondendo criminalmente, porque já eram adultos. Então ficou fácil, quando é adulto, facilita um pouco a vida, né? Ou não, vai depender. Aí tem que verificar quem fez o quê, quem determinou quem, essa situação do direito penal, que não é a minha praia, né? Nós gostamos do direito civil, dano moral, né? Civilista. Que adora dano moral. Mas tem essas questões que precisa verificar, entendeu? Não, perfeito. Eu acho que ninguém perguntou aqui, então vamos dar prosseguimento aí, que nós só temos agora 16 minutos. 16 minutos. Eita, então vou falar da lei. Isso. Vamos lá. Tá? A lei do bullying. Antes de falar da lei, porque aí eu falo da responsabilidade das escolas e do Estado. Não? É importante isso saber. Deixa eu mostrar. Cadê aqui? Tá. Essa lei, ela foi instituída em 2015, a Lei 13.185. A lei não fala a palavra bullying, ela traz um outro conceito. Ela fala Programa de Combate à Intimidação Sistêmica. O combate à violência sistêmica, à intimidação sistêmica. Ela é curtinha. E o artigo 4º desta lei é fenomenal, porque é uma lei pedagógica. Lembra aquilo que eu falei para você? A gente já tem uma população carcerária enorme. Então, se eu pegar o direito penal e mandar aplicar ele, sem ver essas leis pedagógicas, que é o caso desta lei que trata sobre o bullying, então a gente precisa observar. E as escolas, é muito engraçado isso, não sei se tem alguém que trabalha em escola, antes não estava como que é o nome? A lei
tem a lei da Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a lei 9.394. Esta lei não tinha previsão do combate anti-bullying. Então, muitas escolas falam assim, eu não sou obrigado, não está lá na diretrizes de base da educação nacional. Como não? Eu tenho uma lei federal, lei 13.663, 2010. Eita, falei errado, desculpa. Essa aí é que instituiu a lei. Instituiu a mudança do artigo 12 da Educação Nacional, a LDB, que instituiu a programação falando sobre a questão do bullying nas escolas. Isso foi importante. Foi importante. Isso regulamentou a situação do combate, do controle dessa violência sistemática aí nas escolas. E é um projeto. Então eu vou chamar todo mundo. Eu vou chamar o professor, eu vou chamar o pai, vou chamar o aluno, vou chamar o segurança, vou chamar todos que envolvem a educação dessa escola, dessa criança, e vamos aí trabalhar com teatro, isso é legal, vamos trabalhar com oficinas de texto, a gente vai trabalhar, uma coisa muito bacana, mediação e conciliação nas escolas, que é importante, porque isso já acontece na Argentina. Lembra da nossa live lá? Na Argentina já acontece, e dá para colocar aqui. Então é o próprio aluno fazendo a mediação e a conciliação, e isso ajuda muito. O grande problema é que ainda há uma barreira muito grande. Muitas escolas já têm o projeto, esse projeto anti-bullying, fantástico isso. E aquelas escolas que não tiverem, têm que fazer. É obrigada, tá ali, tá na lei. Aí tem uma falha. Qual é a falha? A lei não obriga ninguém a fazer esse negócio. Não tem sanção. Olha que droga. Não tem sanção, não tem multa. Isso não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Mas, olha o pulo do gato. Pulo do gato. O seu filho sofreu, você sofreu numa instituição de ensino, e você pergunta para eles, tem aqui o projeto anti-bullying? Não. Você vai mandar, vai notificar, eles não respondem. Opa, aqui já tem uma falha, não respeitaram a lei federal. Aí eu começo a fazer prova, e aí a escola vai se responsabilizar. E aí vai o dano material ou o dano moral. Então as escolas precisam ficar atentas a isso, e os pais também. E se sua escola não tiver, a escola do seu filho não tiver, procura um advogado de confiança, faz o projeto, entrega lá, vai nas reuniões, é a participação. Nós só vamos conseguir mudar, ou melhor, transformar essa nação, a nossa região, o nosso local de trabalho, hoje que nós estudamos, se a gente for ativo, cidadão ativo, presencial, que luta para o bem. Senão, Wilson, nós estamos fardados a continuar fazendo isso, replicando e replicando. Eu não sei o que mais a gente pode fazer para tudo isso. E a gente está no momento de pandemia, onde se fala muito em questão de amizade e amor ao próximo. Aí eu faço uma pergunta, será? Em Portugal, saiu na nossa frente, fez um estudo agora nesses meses, aumentou o cyberbullying. Se em Portugal aumentou no resto do mundo. E aqui também. Então a importância de falar desse tema, né? Sempre desse tema que é importante. Sim, o Fernando, ele perguntou aqui se o bullying não já inicia com a colocação de apelido já de forma leve. Foi o que eu vi aqui, já passou, mas... Foi o Fernando? Foi o Fernando. Cadê o Fernando? Vamos ver. Será que o bullying não se inicia de maneira bem leve quando você coloca um apelido na pessoa? Claro, começa assim. Então, vamos dizer assim, ele usa o óculos. Começa pelo óculos. O cara coloca o óculos, fundo de garrafa, né? Ainda bem que não tem mais esse. Aí começa com a brincadeirinha. O fundo de garrafa. E aí, 4 olhos. Começa assim. Só que aí, uma pessoa começa a infernizar esse rapaz, essa criança, esse adolescente, por causa do óculos. E do óculos é um gatilho. É um gatilho para colocar no WhatsApp, para fazer uma foto, fazer uma montagem, e assim começa essa perseguição, e aí atinge moralmente
essa pessoa, né, esse adolescente, essa criança, e vai trazer transtorno que a gente é incalculável, não sabemos, levando ao suicídio. Ou pegando uma arma, como aconteceu nos Estados Unidos e aqui em Santo André, o cara entra numa escola e dá tiro em todo mundo e não quer saber. E o que faz? O que faz? É uma situação delicadíssima, essa situação toda. E eu não sei, está faltando algo. O que está faltando? Amor? É amor que está faltando? Né? Principalmente o amor ao próximo, né? Você sabe que eu sempre falo isso, o lado humano. E o que você acabou de falar, Cláudio, o envolvimento, porque eu acho que tudo é uma engrenagem. Nós precisamos um do outro. A família, a escola, o Estado, né? O cidadão de uma forma geral. Eu acho que é uma engrenagem. E se uma peça da engrenagem não funciona, acaba, para a máquina. Né? Eu penso dessa forma. É verdade, é verdade. Mas está tudo na educação familiar. A gente precisa trazer, a gente precisa fortalecer essa entidade familiar. Pouco importa se é família de um só, porque agora tem várias famílias, família tradicional, mas tem a família que é só o pai e o filho, o pai e a filha. Às vezes é só os irmãos que é uma família, às vezes é só os amigos que é uma família. Então o Estado ele já olha para essas pessoas com outro olhar. O que precisamos é enfrentar com educação tudo isso, sabe? Praticar a resiliência, a empatia, essas ferramentas que a gente já começou a falar logo no começo, é importantíssimo nesse processo de transformação. Mas enquanto não ocorrer esse processo de transformação tão desejado, que não só as religiões, né, para quem é religioso, fala nessa transformação, quem não é, fala dessa transformação, e por que nós não chegamos nessa sonhada transformação? Evoluímos e evoluímos muito. Precisamos alcançar outros andares dessa evolução. E live como essa vai fazer as pessoas pensarem, vai reproduzir, vai replicar. E saber, vocês não estão sozinhos. A lei está com vocês. Os advogados, o Wilson e o Cláudio, todos os advogados que estão acompanhando, estão com vocês. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, ocorre a tão sonhada transformação. Porque eu, como o Wilson, como todos, nós merecemos a amizade de vocês. Nós não somos uma ilha. Pelo contrário, eu mereço você na minha vida, como amigo, como parceiro e todos aqueles que estão ouvindo a gente. Né? E assim, eu termino com o coração na mão, porque são tantas coisas para a gente falar sobre o bullying e cyberbullying, e que a gente se perde muitas vezes. É um tema que me fascina. Você sabe disso, né? Você nem falou que eu fui na Sula Miranda. Olha lá, você esqueceu. Você é famoso, você é famosinho, né? Você foi abordar esse assunto lá na Sula Miranda. Você me falou isso logo quando nós nos conhecemos. Então ali eu já vi, a gente percebe o brilho nos seus olhos quando você vai tratar de um tema. Então a gente vê que isso é amor àquilo que se faz. Inclusive, acho que foi essa semana que eu postei algo nesse sentido. A gente tem que ter o amor àquilo que a gente desenvolve. E a gente vê esse brilho nos seus olhos quando você vai falar de bullying, cyberbullying, quando você vai falar de mediação. Então, essa live, para mim, Cláudio, foi muito importante, foi muito rica. Eu espero de coração que a gente tenha conseguido aí tocar na alma de algumas pessoas. Parece que a Maria Fernanda Meneghetti, ela pediu para deixar gravada. Eu vou deixar, vai estar lá no meu canal no YouTube, né? Eu vou deixar disponibilizado lá. Eu só tenho a te agradecer, Cláudio, e lhe parabenizar pelo seu brilhantismo aí em abordar um assunto de tamanha importância para as crianças, para os adolescentes, para a família de uma forma geral. Então, me sinto lisonjeado com a sua amizade, né, de ser um amigo de uma pessoa tão humana que se preocupa com um assunto desse que muitas vezes está acontecendo à frente da gente e ninguém toma uma atitude. Parabéns aí pela live, pelo
a riqueza de informações que você trouxe para a gente aí, né? Parabéns, lhe desejo muito sucesso aí na sua carreira, que você volte logo para a gente correr, para a gente Ah, estar trocando essas ideias aí durante as nossas corridas, né? Então, nessa mesma esteira de agradecimento, aí eu quero agradecer a cada um dos nossos live espectadores, né? Passaram muitas pessoas por aqui e outras estão desde o início. Então, eu quero registrar de coração o meu agradecimento a cada um de vocês aí e dizer que quando nós trazemos aqui um assunto, a gente busca estudar, a gente busca trazer os profissionais que têm o know-how naquele determinado assunto para vocês, né? É uma coisa do bem que a gente está procurando aí difundir para a sociedade. Então, com essas palavras, eu resisto meu agradecimento e me despeço, deixando aí para você deixar aquela fase de impacto aí para a galera. Vamos? frase de impacto, né? É muito difícil falar depois de você. Você sabe que a gente gosta, as pessoas gostam de ouvir você. E se tivesse que falar uma frase de impacto, é olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, sem amarras. Deixa isso, se permita a isso. A transformação que tanto você quer, começa com você. E a partir disso, tudo se transforma. Não se cale diante de qualquer violência ou de uma violência. Não se cale. Grite. Nós estamos sempre juntos para proteger. E isso é o mandamento da nossa profissão como advogado. Nós somos essenciais à justiça. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigado por você estar ouvindo todas essas palavras. Espero ter contribuído um pouco mais na vida, não só na vida de vocês, mas na vida profissional. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Já não aguento mais, seja qual foi o meu erro, imploro pelo amor, aceitem meu perdão. Só queria paz, além do mais, nada pra mim nesse mundo faz, mas nenhum sentido. Me sinto incapaz, já sofri demais, a lágrima cai, porque sim, pai, eu sou um lixo. Te juro que tentei tornar o seu maior orgulho, mas infelizmente falhei na missão. E tudo que eu te dei até agora, só desgosto e prejuízo, com remédios pra curar a depressão. Desculpa por ser quem eu sou. Desculpa por ser quem eu sou. Não escolhi nascer assim. Não escolhi nascer assim. Já que eu nasci pra sofrer, pode ser que se eu morrer, talvez não seja ruim. Desculpa por ser quem eu sou. Não escolhi nascer assim. Já que eu nasci pra sofrer, pode ser que se eu morrer.